A história da Torre de Babel, narrada no livro de Gênesis, capítulo 11, é uma das mais intrigantes da Bíblia. Esse relato não apenas explica a diversidade das línguas, mas também revela profundas lições sobre a natureza humana e a relação entre Deus e a humanidade. Prepare-se para explorar essa fascinante narrativa que vai além do simples ato de construir uma torre. Após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar e a povoar a terra. Em sua busca por segurança e identidade, decidiram se unir em um só lugar, a terra de Sinar. Com a ambição de se tornarem famosos e de evitar a dispersão, eles planejaram construir uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. A ideia era que essa construção simbolizasse sua grandeza e a unidade do povo. Mas por que construir uma torre? A resposta é complexa. A torre representava não apenas a ambição humana de se igualar a Deus, mas também o desejo de evitar que a humanidade se espalhasse pela terra, conforme Deus havia ordenado. Aqui já podemos perceber uma lição: o orgulho e a tentativa de alcançar o status divino muitas vezes levam a consequências inesperadas. Enquanto os homens trabalhavam juntos, Deus observava de uma perspectiva elevada. Ele viu que a unidade e a ambição do povo poderiam resultar em uma rebelião ainda maior contra seu plano. Em resposta a essa tentativa de autossuficiência, Deus decidiu intervir. E aqui está o ponto crucial: ao invés de simplesmente destruir a torre, ele confundiu a linguagem dos construtores. Essa ação não foi apenas uma punição, mas uma estratégia divina para desviar a humanidade de um caminho destrutivo. Ao criar diferentes idiomas, Deus impediu a colaboração contínua entre os homens, levando à dispersão dos povos. O que isso nos ensina sobre a comunicação e a cooperação? Quando a unidade é baseada em propósitos egoístas, a verdadeira comunhão pode se tornar uma fonte de divisão. Com a confusão das línguas, os trabalhadores da torre começaram a se dispersar, cada grupo formando comunidades que falavam a mesma língua. O que antes era uma cidade em construção tornou-se um símbolo de divisão. O nome Babel é frequentemente associado ao termo balbúrdia em muitas línguas, refletindo o caos que surgiu da tentativa de alcançar a grandeza sem a aprovação divina. Mas a história não termina aqui. A diversidade linguística que surgiu não é um acidente, mas um aspecto fundamental do plano de Deus. Ao espalhar as nações e criar diferentes culturas, Deus enriqueceu a tapeçaria da humanidade. Isso nos leva a uma reflexão importante: a diversidade das línguas e das culturas é uma expressão da criatividade divina e não um motivo para a divisão. A narrativa da Torre de Babel nos confronta com perguntas essenciais sobre a nossa própria ambição e a nossa relação com Deus. Estamos buscando a grandeza por conta própria, ou estamos alinhando nossas vidas ao propósito divino? A história serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira unidade e colaboração devem ser baseadas em princípios que glorificam a Deus, não na busca egoísta por poder ou fama. A dispersão em Babel também prenuncia um futuro em que, em Cristo, todas as nações e povos serão reunidos. Em Apocalipse 7, versículo 9, vemos uma visão de uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, adorando a Deus. Isso nos oferece esperança e mostra que a diversidade não é um obstáculo, mas um reflexo da grandiosidade do plano de Deus para a humanidade. A história da Torre de Babel nos ensina que, enquanto a ambição humana pode nos levar a caminhos perigosos, a intervenção divina traz sempre uma nova perspectiva.